Olá e bem-vindos ao Tech NXX, o lugar onde os amantes da tecnologia e das finanças buscam inspiração. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a previsão de Michael Burrows sobre o Bitcoin. Não perca nenhum detalhe. Vamos para o vídeo. Michael J. Burrows nasceu em 1971 em San José, Califórnia. Ele é um médico especializado em neurologia, mas a maior parte de sua vida foi dedicada a ser administrador de fundos mútuos. Finanças era um hobby para ele, mas foi o que o tornou um milionário. Michael ficou famoso no mundo dos negócios por ser um dos primeiros a prever a crise imobiliária de 2008. Esse fato o catapultou para o grande ecrã, onde foi interpretado por Christian Bale no filme The Big Short. O filme conta como Burrows, como investidor, conseguiu se antecipar à crise de 2008 e como, atuando contra o mercado, faturou 700 milhões de dólares. Foi então a sua habilidade e instinto que lhe permitiu antecipar a crise de 2008, pois ele comprou a GameStop antes que os fóruns do Reddit estivessem falando sobre o assunto. Essas e outras de suas decisões o levaram a ser muito influente em questões econômicas e de investimento. Então, quando Burrows menciona algo, as pessoas prestam atenção. Recentemente foi dito que ele comentou sobre uma crise financeira em 2021 e alguns dos eventos que ele alertou aconteceram. Agora, Burrows é muito ativo no Twitter e não hesita em compartilhar sua opinião sobre o mercado, embora muitas vezes apague mensagens posteriormente. Burrows previu uma crise e o colapso do Bitcoin. A queda no preço da referida criptomoeda se deve a dois motivos principais. O primeiro, que a Tesla deixou de aceitar o Bitcoin como meio de pagamento devido ao impacto ambiental gerado pelo processo de mineração da criptomoeda. E o segundo foi previsto por Burrows e outros investidores. Trata-se de governos tomando medidas para banir o Bitcoin, assim como a China fez ferozmente esse ano. Burrows compartilhou no Twitter que em uma crise inflacionária a posição dos governos será esmagar a concorrência no campo das moedas. Por essa razão, ele viu o futuro de longo prazo das criptomoedas descentralizadas como fraco, já que os governos que são legalmente centralizados são implacáveis com os interesses vitais dos monopólios monetários. Então Michael, em fevereiro desse ano, disse no Twitter que os bancos centrais não permitiriam que o seu monopólio sobre a criação de dinheiro fosse retirado deles, embora para ele a curto prazo tudo pudesse acontecer. Mas por essa razão, ele não via bem o Bitcoin. Poucos dias depois, em outro tweet, ele deu continuidade ao assunto, afirmando que os bancos impediriam o uso de Bitcoin e tentariam torná-lo minúsculo. A base das afirmações é que o Banco Central de cada país é a instituição encarregada de produzir e distribuir o dinheiro oficial da nação. Como tem a função de regular a quantidade de dinheiro que circula, tem muito poder, pois tem grande influência na economia, ainda mais do que o governo ou Congresso pode ter. No caso dos Estados Unidos, o Banco Central é o Federal Reserve, que pode criar dinheiro para os fins definidos pelo governo, bem como maximizar o emprego no país, entre outras funções. O ano passado foi uma demonstração de como as intervenções do Federal Reserve levaram as ações a novos máximos, apesar da paralisação da economia. Esse caso é um exemplo da influência e poder que os bancos centrais têm. É claro que essas instituições não vão ficar de lado, por isso vão lutar para manter o controle. Os governos não podem impedir que seus cidadãos usem Bitcoin, mas podem fazer certos movimentos que acabam atrapalhando. O governo chinês fez com que o preço da criptomoeda caísse após impor novas restrições ao ativo digital, como a proibição de instituições financeiras e empresas oferecerem serviços relacionados a transações de criptomoedas. Especificamente, o vice-primeiro-ministro da nação, Liu He, disse que o Bitcoin é o ativo que requer mais regulamentação. No entanto, esse já não é o único país cujos principais políticos expressaram rejeição à criptomoeda. Já existem vários países que estão proibidos de usar ou negociar Bitcoin. Há rumores de que a Índia proíbe as criptomoedas após o comentário feito por um alto funcionário do governo. Se isso acontecesse, seria restrito a mais de um terço da população mundial. Isso levaria a novas quedas no preço da criptomoeda, mas não seria uma surpresa
surpresa, porque Michael Burrow avisou sobre isso alguns meses atrás. Por sua vez, nos Estados Unidos, alguns políticos do Congresso expressaram a intenção de restringir o Bitcoin. Foi discutido o desejo de elaborar um projeto de lei para proibir a compra de proprietários de criptomoedas por americanos. O presidente do Federal Reserve chegou a falar expressando que considera o Bitcoin muito volátil, por isso não vê as criptomoedas como reserva de valor por serem ativos especulativos. Também a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, compartilhou sua posição contra o Bitcoin. Em entrevista, revelou que acredita que é utilizado para financiamentos ilícitos, que é uma forma ineficaz de realizar transações e que requer uma quantidade excessiva de energia no seu processamento. A partir das evidências que comentamos, nota-se que não só existe uma preocupação por parte dos bancos centrais e governos em perder o controle da economia, mas também poderia ser dito que está sendo constituído um risco para a segurança nacional que claramente eles não vão esquecer. Assim como o ataque de ransomware à empresa de oleoduto dos Estados Unidos, isso representou um problema de segurança nacional, porque violou a segurança da empresa e os atacantes solicitaram um pagamento em criptomoedas. Isso fez com que a opinião pública considerasse as criptomoedas sinônimo de perigo e ilícito, fazendo com que os governos exijam mais regulamentação e controle de criptomoedas. Por outro lado, Michael Burrow, além de deixar clara sua visão sobre a posição que os bancos centrais mundiais assumirão no controle do seu controle, Burrow também disse que considera o Bitcoin uma bolha, porque seu preço se deve à alavancagem do mercado de criptomoedas, o que também tornou mais fácil para o seu valor cair quando notícias ruins sobre Bitcoin circulam. A partir do momento em que Burrow compartilhou sua previsão, a teoria de baixa estava se tornando realidade e o Bitcoin estava abaixo de $31 mil. Michael Burrow é apenas uma das pessoas importantes relacionadas ao mundo dos negócios que acredita que o Bitcoin cairá mais cedo ou mais tarde, pois não veem o ativo digital viver para sempre. Alguns até odeiam o sucesso da criptomoeda, porque ela se prestou a ações ruins, como sequestro e extorsão. No entanto, com as informações que compartilhamos, não sugerimos que, se você tiver Bitcoin, deva gerenciá-lo e vendê-lo. Simplesmente compartilhamos a opinião de uma pessoa importante no mundo dos negócios e de funcionários proeminentes do governo dos Estados Unidos. Lembramos que neste canal compartilhamos informações com finalidade informativa. Se você deseja investir em criptomoedas ou qualquer outra coisa, é recomendável que você busque orientação de especialistas para que saiba o nível de risco de sua decisão. Da mesma forma, é inteligente analisar a situação, já que se sabe que investidores e analistas importantes concordam que esse ativo cairá, então é algo a se levar em consideração. Claro, essa forte declaração de Michael Burrow prevendo a queda do Bitcoin, como ele mesmo explicou, poderia fazer com que o preço do Bitcoin caísse ainda mais, pois não seria a primeira vez que uma figura importante fala negativamente da criptomoeda e ela entra em colapso. Fique ligado no canal para curtir um conteúdo constante sobre criptomoedas em geral, luxos e finanças. E você, já conhecia a história de Michael Burrow? O que você acha dos comentários dele sobre o Bitcoin? Você concorda que a criptomoeda é uma bolha? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Isso é TechNQX.